Se não existisse o sol, como seria pra terra se aquecer? Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma programação do projeto De Ressol Cultural. Projeto que vem realizando ações culturais em formato online para os diversos públicos. Eu sou Sandra Nunes, arte educadora e faço parte da equipe de cultura do Sesc Maranhão. E hoje estamos aqui com o artista Leônidas Portela. Léo, fala um pouco mais do que as pessoas podem esperar desse vídeo. Então, vocês vão acompanhar o Live Meu Boi, que foi um vídeo que eu realizei durante a quarentena, exatamente no mês de junho. E nesse vídeo vocês vão acompanhar o artista com seu processo criativo, o resultado da produção em vídeo, a relação do meu corpo com a cidade e a cultura popular. Então, gente, vamos experimentar. Estou aqui dentro da casa do João. O João é uma pessoa que eu admiro muito o trabalho. E também estamos nos devidos cuidados. Ele é uma pessoa também que está isolada, assim como eu. E vamos colocar, né, um elemento extra no boi, que é a máscara. Trabalhar ainda mais com essa outra ideia, com essa outra imagem, né? O que é um boi mascarado? Porque tendo em vista que a gente vai estar preparando, experimentar isso na rua, e a gente escolheu um dia que a movimentação é quase zero no centro da cidade, que é um final de semana, a gente ainda assim tem que se precaver e pensar esse elemento da máscara, que está todo mundo sendo... É imposto a se colocar, claro, mas é um dado e é um elemento que precisa ser usado, né? Um acessório que precisa ser usado e que hoje em dia a gente está pensando nele de diversas formas. Então, voltar com essa performance e colocar esse elemento tem vários sentidos, tem muita força também, né? Tem tanto do nosso cuidado na rua, quanto nesse personagem que ele vai criar, né? Tiveram alguns eventos agora no São João que fizeram algumas apresentações com poucos integrantes, com limites para o público, né? Então, as pessoas que iam assistir estavam mascaradas, as pessoas que estavam apresentando também mascaradas. Então, isso traz, sem dúvidas, nos sensibiliza. Que é muito estranho você ver, né? Uma coisa é você ver uma pessoa com a máscara, de fato, né? Mas você vê um personagem da cultura popular, um vaqueiro, um índio, seja qual for, de máscara, ele traz outros significados para a gente, né? Outras possibilidades aí, outros olhares, sem dúvidas. Essa pele ela está sendo concebida pelo João. Nós já fizemos uma outra vez, né? Já está mais, como é que se diz? Já foi experimentado. Já sabemos onde pode dar errado, onde pode dar meio certo. Mas mesmo assim, como trabalho artístico e como processo de experimentação, isso pode sempre ter modificações durante, né? A costa tem um São João já rascunhado, que a gente vai cobrir toda essa pele com pedrarias e paetês, assim como é o couro do Bumba Meu Boi. Só que aqui, em vez de a gente estar bordando na pele, a gente está aplicando, né, sobre essa pele para criar essa camada sobre o corpo do Leônidas. Certo. Então, eu vou, digamos que, dar corpo para essa criação do João, né? Para essa composição que ele está fazendo aqui. No primeiro momento eu adormeci. Logo em seguida eu comecei a visualizar, né? Sabe aquelas imagens que vêm quando a gente fecha os olhos? Parecia que eu estava sendo costurado. Como se tivesse agulha enfiando no paetê e pregando no tecido. E não deixa de ser uma costura.
A outra coisa bem interessante é a temperatura da tinta que colocam, né? Primeiro, dá aquela sensação de frescor na pele, que ela é misturada com hidratante. E um outro detalhe interessante é o não movimento, né? Você fica parado enquanto todo esse trabalho acontece. Será se existe esse não movimento? Pode ser que não exista um não movimento externo em mim que estou aqui, né, fazendo, recebendo esse trabalho. Mas no meu caso, por exemplo, o meu corpo mesmo parado, existem vários movimentos dentro dele, né? Os órgãos continuam funcionando, a pele transpira, eu sinto arrepios. São sensações diversas. Maranhão, meu tesouro, meu torrão, fiz esta toada pra ti, Maranhão. Maranhão, meu tesouro, meu torrão, fiz esta toada pra ti, Maranhão. Terra do babaçu que a natureza cultiva, esta palmeira nativa que me dá inspiração. Na praia dos Lençóis tem um touro encantado, e o reinado do rei Sebastião, sereia a cantar na croa, na Mato Guriatã, terra da pirunga doce. E tem a gostosa Pitombantã, e todo ano a grande festa da Jussara, no mês de outubro, no Maracanã. E todo ano a grande festa da Jussara, no mês de outubro, no Maracanã. No mês de junho tem o Bumba Meu Boi, que é festejado em louvor a São João. O amo canta e balança o maracá, a matraca e pandeiro é quem faz tremer o chão. Esta herança foi deixada por nossos avós, hoje cultivada por nós pra compor tua história, Maranhão. Esta herança foi deixada por nossos avós, hoje cultivada por nós pra compor tua história, Maranhão. No mês de junho tem o Bumba Meu Boi, que é festejado em louvor a São João. O amo canta e balança o maracá, a matraca e pandeiro é que faz tremer o chão. Esta herança foi deixada por nossos avós, hoje cultivada por nós pra compor uma história, Maranhão. Esta herança foi...
Se não existisse o sol, como seria pra terra se aquecer? E se não existisse o mar, como seria pra natureza sobreviver? Se não existisse o sol, como seria pra terra se aquecer? E se não existisse o mar, como seria pra natureza sobreviver? Se não existisse o luar, o homem viveria na escuridão. Mas como existe tudo isso, meu povo, eu vou guarnecer meu batalhão de novo. Mas como existe tudo isso, meu povo, eu vou guarnecer meu batalhão de novo. E aí, vou, rapaziada. O homem
trabalho de Léo Indas Portela tem uma relação muito forte com a cidade, com a presença, com a rua. E nessa nova proposta de trabalho, Léo, você fala de uma manifestação da cultura popular, do Bumba Meu Boi, que é uma manifestação que envolve muito público, né? Muitas pessoas, é muita agregadora, né? E como é agora falar desse teu corpo, como é ocupar esse corpo, assim, uma cidade isolada, vazia, principalmente que esse trabalho foi pensado assim mais forte, de uma maneira mais intensa no auge da pandemia. Como é que esse corpo se relaciona com esse novo espaço da cidade? Esses novos protocolos de saúde assim afetaram ou motivaram a criação desse teu trabalho? É sempre interessante a gente estar fazendo esse contraponto, né, desse espaço quando ele está ocupado e também dele estar vazio, porque independente de ter pessoas ou não, cada espaço ele traz a sua poética, né? Então é como se chegássemos em determinados espaços e já encontrássemos um cenário. Eu, quando artista, quando chego nesses espaços, eu vislumbro, né? Eu aprecio ele tal qual ele é e dali começo a trabalhar como que eu posso desenvolver uma obra de arte usando aquela geometria, usando as cores daquele espaço, às vezes o cheiro, a textura, né? Então tem várias possibilidades que esse espaço já nos traz, né? Então eu já experimentei o Live Meu Boi, agora recebeu esse nome, né? Porque antes ele não tinha um nome, mas era basicamente Couro do Boi, era assim que eu chamava esse trabalho. E eu apresentava ele aqui pelo Centro Histórico com aglomeração, que o trabalho de arte, né, o nosso trabalho com a dança em si, na performance, quando a gente apresenta ele, a gente tem sempre essa motivação que vem através da reunião com as pessoas. Isso é o teatro, né, a força que a arte traz. Então, eu fiquei pensando, agora que estou revisitando as minhas obras de arte, os trabalhos, né, como que eu posso estar trazendo esse trabalho para esse novo formato? Quais são as imagens, quais são os símbolos, né, quais são as possibilidades que ele pode estar provocando em quem assiste, em quem acompanha, né? Que uma vez é você ver o artista ali envolvido naquele cenário com várias pessoas, outra coisa é você acompanhá-lo através de uma câmera, né, de uma tela, sozinho, numa cidade sem pessoas. Então, eu propositalmente, no mês de junho, exatamente no dia de São João, eu quis fazer uma homenagem, porque toda performance para mim é uma ação que provoca alguma reação, né? Em primeiro lugar no meu corpo e dessa minha relação com quem está apreciando. Então quando eu venho e trago esse boi, que é um arquétipo, né, da cultura popular, que está sempre envolvido no nas nossas festividades com aglomeração, né? De repente esse boi agora isolado. E também essa simbologia da máscara também, né? Porque dentro do Bumba Meu Boi existem personagens mascarados, o Cazumbá, por exemplo, né? Mas aí agora, uma coisa é você ver um Cazumbá mascarado, né? De uma forma aglomerada, com várias pessoas. Outra coisa é você ver o boi mascarado, né? É diferente. E agora, esse boi representado através da personificado, porque eu trago agora como se eu estivesse vestindo o boi. É como se eu fosse o miolo do boi, né? Aquele brincante que está debaixo do boi, e de repente eu me visto daquela pele, né? Então, agora que estou vestido dessa pele, agora que sou esse homem boi, esse homem touro, esse homem encantado, e vou fazer essa viagem, né? Eu vou fazer esse trânsito pela cidade. Como que eu vou sentir agora
eu que sou um artista acostumado com aglomerações no período junino, de acompanhar as batidas dos tambores, as manifestações, os cantos dos mestres, né? Como que eu vou sentir agora esse espaço que ele é ocupado por pessoas durante o mês, o período junino, como que eu vou sentir esse mesmo espaço agora sem ninguém? Como que seria eu me colocar no lugar do boi? Se o boi tivesse que sair na rua e as pessoas estivessem impedidas de sair. Queria que tu falasse um pouco pra gente se já chegou a acompanhar esse processo de bordar o couro do boi, que é um processo muito lento, minucioso, demorado. A gente sabe que existe todo um suspense em torno desse novo couro do boi, que ele só é apresentado para a sociedade depois do batizado, em relação até à própria temática que é escolhida a cada ano, né? Que o boi é o centro da festa. E aí eu queria que tu falasse como foi essa tua preparação, essa preparação corporal, e se envolveu muito tempo, como é estar no lugar do boi, que é esse ícone da nossa manifestação popular maranhense, né? Fala um pouco disso pra gente. Eu pude acompanhar a confecção de alguns couros de boi nas sedes dos grupos, que nós aqui em São Luís temos muitos grupos de Bumba Meu Boi, né? Então, geralmente o couro desses bois, eles são confeccionados pela própria comunidade, né? Geralmente mulheres, a predominância de mulheres na confecção, alguns homens também, mas esses desenhos são feitos de forma detalhada, minuciosamente, com uma perfeição também, um processo artesanal, em que, como pude acompanhar, é um momento onde a comunidade também se reúne para conversar enquanto estão fazendo todo o bordado. Esses bordados geralmente têm retratos das paisagens da cidade que se mesclam com santos, imagens religiosas da cultura daqui de São Luís. Então, o que acontece? Quando eu entro em contato com a comunidade e vejo a confecção do boi, do couro, eu já começo a ter algum tipo de sensação. Alguma coisa já é diferente ali no meu corpo, porque o ato de acompanhar e conversar com aquela comunidade já me coloca num cenário assim, juntamente com elas, né? Então, naquele momento, depois que você acompanha a confecção, que demora meses e meses, aí você vai acompanhar o boi se apresentando nos arraiais, né? E aí você olha aquela figura, né, que é o miolo, o brincante que fica debaixo do boi, onde ele tem toda uma preparação corporal, no sentido de que ele vai ficar numa postura que é, de certo modo, incômoda, de joelhos flexionados, carregando aquele peso, né? Então, todo aquele brilho, todo aquele artesanato, ele vai ganhar agora um movimento. E esse movimento é trazido pelo que esse brincante sente, pelo contato que ele tem com os outros participantes da festa. Então, o outro olhar, né, que eu já falei um pouco do olhar de quem confecciona, do olhar de quem está de baixo, fazendo o movimento da obra de arte em si, né? E aí tem o outro momento que é o olhar de apreciação, porque tudo isso é preparado para ser visto, né? Então, as pessoas, né, o público, ele vai acompanhar o Bumba Boi com toda a sua beleza, com toda a sua detalhes do seu bordado, vai acompanhar, vai tirar fotos, vai se aproximar, né? A gente vai ver todo aquele brilho, todo aquele movimento, e isso vai trazendo um certo encanto para a gente. Então, eu como artista, me conecto com essas três partes.
né? Porque quando eu vou construir o Live Meu Boi, eu faço bases de matriz corporal também, assim como se eu estivesse debaixo de um boi. Flexionando os joelhos, mais um plano mais baixo. São essas matrizes corporais que eu escolho para personificar esse boi que sai pelas ruas, né? Então, quando eu decido vestir essa roupagem do boi, vestir essa pele, né? Colocar esses bordados, eu disse, agora eu preciso que alguém me ajude. Então, eu me conectei com o artista visual João, né? João Almeida, e o João, ele concebeu o couro desse boi. Então, quando eu coloco essa pele, né, esse couro, ele fica como se fosse uma pele mesmo sobreposta sobre a minha. A pintura preta, os detalhes usando elementos que são usados no couro do boi, paetês, né, contas coloridas. Então, nesse momento, eu vou me sentindo o próprio boi, né? E agora eu preciso passear pela cidade, eu preciso espalhar, né, o meu brilho. E o mais interessante também, que traz esse traço dessa performance do Live Meu Boi, é a questão da pele, a questão do encontro com a cidade isolada, mas também do ritual, porque a festividade, né, do Bumba Meu Boi, essa manifestação, ela tem todo um ritual de confecção desse boi, ela tem um ritual de apresentação, ele tem um ritual de batismo, né, e ele também tem um ritual de morte. Então, o contraponto que eu faço nesse momento é justamente com a morte, né, que nesse período da pandemia nós ficamos com muitos medos e esses medos eles interferem nos nossos corpos. No artista, então, o artista começa a se relacionar com a cidade, querer criar diferentes corpografias, né, se relacionar com tudo isso. Então seria o medo da morte, digamos assim. E aí coloco a máscara, né, seria também o medo de ser infectado. O boi ali naquela corpografia do medo, misturado com todo esse cenário, com toda essa beleza, né? O que eu vejo é que assim como o Bumba Meu Boi, né, ele é preparado todos os anos com esse ritual de nascimento, né, de morte e de renascimento, porque no ano seguinte terá que ser confeccionada outra pele. Então, reflete muito em nós, exatamente o período em que nós estamos enfrentando devido à pandemia, que é de você se permitir também renascer, né? Assim como o Bumba Meu Boi, renascer, saber aonde está o seu brilho, aonde está a sua cor, aonde está a sua arte, né? Como que você pode levar adiante a história do seu povo, a cultura, né? Fazer com que esse momento de renascimento seja uma passagem mesmo a cada dia na sua vida. Então, o Live Meu Boi, ele fala disso. Obrigada por estarem conosco. Acompanhe a programação do projeto De Ressol Cultural nas redes sociais do Sesc Maranhão. E obrigada, Léo, também por estar conosco nesse momento. Eu que agradeço por essa participação, mais uma vez, assim, o Sesc me acompanhando na minha carreira artística, né? E agora o De Ressol Cultural vem aí selar mais um momento, mais uma passada, né, pelo Sesc. Eu que agradeço e peço que as pessoas assistam, né, confiram toda essa programação maravilhosa que é feita com todo carinho. E até a próxima. Tchau. Se não existisse o sol, como seria pra terra se aquecer?